Gente, vamos lá, temos o grupo do Brasil na Copa, finalmente aconteceu o sorteio com muita enrolação, o evento começou 1h e foi acontecer de fato o sorteio 1h e 27 minutos depois, essas 1h30 foi por enrolação, tanta enrolação que chegamos até ter prêmio da paz pro Donald Trump. Aí você fala, mas o que tem a ver? Exatamente nada, mas aconteceu. Enfim, falando de futebol, começando pelo grupo A, o que a gente tem é basicamente isso aqui. Ficou o quê? México, África do Sul, Coreia e indefinido, porque ainda tem a repescagem da Europa para acontecer. Então a gente tem aqui algumas possibilidades de quem pode se classificar. E olhando o favoritismo, eu acho que fica por conta da Dinamarca. A gente tem aqui um grupo bem fraco que muito dificilmente vai longe nessa Copa, tá ligado? Uma curiosidade, o primeiro jogo, o jogo que vai começar a Copa, o primeiro de todos, será México e África do Sul, porque o México é mandante, junto com os Estados Unidos e o Canadá. E a curiosidade, além disso, né, que é mais um fato do que uma curiosidade, mas agora vem o curioso, esse jogo, México e África do Sul, é exatamente o mesmo jogo que foi também o primeiro da Copa de 2010, a Copa da África do Sul, que naquela época a África era o mandante, e aí pegou o México, agora a gente inverte, o México é mandante e vai pegar a África do Sul. Olhando o favoritismo, olhando agora, quem é que deve passar aqui? Considerando, eu vou imaginar que a Dinamarca, ela se classifica, eu colocaria ela como uma das favoritas e talvez aqui junto com o México, a Coreia, se bem que a Coreia é bem fraca, vamos lembrar que a Coreia do Sul, na última Copa, foi eliminado justamente pelo Brasil. Enfim, aqui é um grupo bem porcaria. Depois, o grupo B ficou desse jeito aqui. A gente tem o Canadá, que também é um mandante, e aqui, mais uma parada de repescagem, só que aqui a gente tem uma coisinha meio diferente, porque você tem País de Gales, você tem Bósnia, você tem uns países meio nada a ver, mas você tem a Itália, que até então a gente não sabe se vai pra Copa ou se vai ficar de fora mais uma vez. E assim, se ela tá na repescagem, já é sinal de que ela não tá tão bem. Ela tá na repescagem porque a Noruega do Haaland passou direto e ela não. Mas assim, cara, caso consiga a classificação, existe aquela parada de, mano, ainda a Itália não é um time tranquilo, é um dos maiores campeões de Copa do Mundo, então é um time encardido. Se a Itália realmente chegar pra Copa, ela leva perigo. No mais, Catar tá indo lá pra tomar sacode de todo mundo, a gente viu em 2022, é uma seleção merda. E a Suíça. Suíça que caiu nas duas últimas Copas no grupo do Brasil, agora não cai mais. Enfim, esse grupo aqui fica dessa forma. Considerando que a Itália pode ser que se classifique, cara, talvez ela chegue pra Copa, caso consiga a classificação, como favorito pra passar até em primeiro nesse grupo, porque é também um grupo meio questionável, tá ligado? Você tem um Catar aqui, a Suíça costuma dar um probleminha, mas nada demais também. O Canadá aqui, a Itália, caso se classifique, talvez possa se classificar até em primeiro nessa fase de grupos. Mas vamos ver, tem que ver se de fato vai conseguir passar da repescagem. Esse é o grupo B. O grupo C seria o grupo do Brasil. Eu vou segurar pro final do vídeo pra gente comentar com mais detalhes, tá ligado? E aí agora a coisa começa a melhorar, porque a gente tem no grupo D Estados Unidos, Paraguai, Austrália e mais um que ainda vai se classificar. Os Estados Unidos começa, o primeiro jogo deles na Copa é contra o Paraguai, e a real é que aqui eles deram um pouco de sorte, porque a Austrália é uma seleção bem porcaria e tal. O Paraguai, apesar de não ser historicamente uma grande seleção, o Paraguai vive um momento bem bom, então talvez aqui, olhando por agora, o Paraguai seja o time mais forte do grupo, o que mostra que é um grupo meio merda, tá ligado? Também, a gente tá tendo muitos grupos ruins aqui no começo, com seleções bem questionáveis. Tem aqui a questão de quem é que vai se classificar dessa repescagem que ainda não aconteceu. Pode ser que a gente tenha Estados Unidos na fase de mata-mata da Copa do Mundo, e aí sorte de quem pegou os Estados Unidos, porque você sabe, tem ali um Pulisic, LeBron James of Soccer, mas é uma seleçãozinha também bem marromeno, bem porcaria, bem, tipo, facilmente batível, tá ligado? Depois, agora a gente começa com os grandes. Alemanha, grupo E. Curaçao, e aí aqui é o caso de goleada. Essa é uma Copa que todo mundo já tá cansado de saber, vai ter mais seleções, são 16 seleções a mais, e aí, cara, provavelmente também a gente vai ter uma Copa com seleções piores, o que nos leva a imaginar que com mais goleadas. Curaçao e Alemanha tem um potencial de goleada que é enorme, tá ligado? Enfim, Costa do Marfim e Equador. Não dá pra dizer que é a coisa mais fácil do mundo pra Alemanha, mas também não dá pra dizer que é difícil, não. O normal aqui seria a Alemanha se classificar em primeiro e entre as duas aqui ficar a segunda classificação. Curaçao provavelmente perderá pra todo mundo. Isso seria o lógico. É claro que toda Copa tem uma surpresa ou outra, e não só nesse grupo pode acontecer, mas em qualquer grupo aqui a gente comenta o que provavelmente vai acontecer, mas sempre pode haver uma surpresa.
certeza, mas enfim, seria mais ou menos isso. A Alemanha em primeiro e um desses dois passando em segundo. Esse é o grupo E. No grupo F, Memphis Depay, Holanda. Holanda, Japão, repescagem europeia, que pode ter aqui uma Ucrânia, uma Suécia, que não tem mais Ibra, mas tem Isaac, por exemplo, Polônia, do Leva, e Albânia, do Silvinho, ex-Corinthians, o técnico lá e tal, para fechar Tunísia, que é também uma seleção muito fraca, mas que empatou com a gente, seleção brasileira, recentemente. Aqui tem um detalhe, tá? Esse grupo, pra gente, é muito importante, porque se a gente passa em primeiro do nosso grupo, quem passar em segundo aqui, pega a gente no mata-mata, pega a gente nas oitavas. Então vamos lá, o que seria o normal? A Holanda passar em primeiro. O esperável é isso. E aí, beleza, se a Holanda é a favorita para a primeira posição, quem que é a favorita ali para a segunda? Cara, eu não consigo imaginar essa Tunísia fazendo qualquer coisa, então provavelmente fica entre Japão e quem se classificar daqui. É aquela velha história. Se essas seleções estão na repescagem, no mínimo quer dizer que elas não estão nadando assim de braçada, elas não estão voando. Dito isso, uma Polônia, por exemplo, é meio chatinho. Tem seleções aqui, a Suécia também, você vai ter umas coisas ali naquele ataque que é meio complicado. Enfim, pode ser que saia daqui o segundo classificado que vai encontrar a gente. Se for esse o caso, até vai ser uma seleção europeia, e a gente sabe que o histórico do Brasil com seleções europeias nas últimas Copas não tá legal. Mas, cara, se for europeia, vai ser aquela seleção europeia que não é uma potência. É uma seleção bem meia boca. Ah, mas a Croácia também não é uma potência. Mas isso aqui, esse pack é pior do que a Croácia, tá ligado? Que vinha de uma final de Copa do Mundo. Então, assim, ou é isso, ou é um Japão. Ou seja, se a gente passar em primeiro, a coisa tá legal. Agora, cara, Copa do Mundo, vira e mexe, a gente tem surpresa, não só em Copa do Mundo, mas no futebol. Pra chegar lá e a Holanda fazer uma fase de grupos ruim e passar em segundo, e aí pegar a gente, não custa nada. E aí sim, a gente poderia ter uma oitava de final já bem pegada e tal, assim como poderia também acontecer do Brasil não passar em primeiro, o Brasil passar em segundo, entendeu? Poderia ser, enfim, aqui eu acho que a Holanda passará em primeiro, resta saber o segundo, ficaria, na minha opinião, entre Japão e a repescagem aqui, vamos ver, esse é o grupo F. Por enquanto, a gente não tem nenhum grupo que pode ser claramente chamado de o grupo da morte, porque tem, sei lá, 3 potências, por enquanto nada. Esse é o grupo F. No grupo G, a gente vai ter Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. O que dá pra dizer aqui? Dá pra dizer que a Bélgica deu sorte, né? Assim, bastante. O Egito pode até ser considerado meio enjoadinho, mas ainda é o Egito, então é enjoadinho até segunda ordem, tá ligado? Irã e Nova Zelândia. Assim, é um grupo tranquilo, é um grupo que os belgas, se não passarem em primeiro, é de certa forma uma vergonha. Em segundo, cara, se é pra chutar alguém aqui, eu acho que eu chutaria por hora o Egito, tá ligado? Mas assim, sem muita certeza de muita coisa também não. Mas Bélgica e aqui a sua sorte. E aí só falta a gente ir até bem na Copa, mas acabar trombando com os caras de novo. É complicado. Enfim, esse é o grupo G. No grupo H, aqui a gente vai ter, talvez de toda a primeira fase de grupos, um dos melhores jogos. A gente vai ter o que aqui? Espanha do Yamal, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai de Arrascaeta e de vários jogadores que a gente conhece aqui. Aqui a gente vai ter um Espanha e Uruguai. Esse é um jogo bem interessante. Esse é um jogo muito bom. Eu não sei se dá pra cravar com o melhor jogo, porque no grupo da França a gente também vai ter uma paradinha lá, que já a gente fala. Mas enfim, aqui, gente, é muito óbvio. Primeiro e segundo lugar, Espanha e Uruguai. Exatamente nessa ordem? Exatamente com a Espanha em primeiro, o Uruguai em segundo? Vai saber. Talvez lá quando eles se enfrentarem no confronto direto, pode ser que o Uruguai leve a melhor e tal. Em favoritismo, a Espanha é muito favorita. Até porque assim, o Uruguai, apesar de ainda ter um time interessante, ter um histórico mais forte e tal, a seleção uruguaia com Bielsa, que é o técnico lá agora, não tá muito legal não, tá ligado? Inclusive tem boato aí de jogador que já falou que não queria nem jogar se o Bielsa estivesse lá. Então assim, o pau tá quebrando lá, eles estão passando por um momento meio turbulento, mesmo assim eles ainda são bem melhores do que Cabo Verde e Arábia Saudita. E aí pode ser que nesse vídeo aqui a gente tenha pessoas de Cabo Verde vendo, porque pra quem não sabe, eles também falam português, igual a gente, então um abraço aí, mas assim, a realidade é a realidade e aí tá ligado, né? Vai saber, eles não surpreendem. Mas o normal seria que passando em primeiro e segundo. Tem uma questão, tá? Que eu não falei até aqui e talvez muita gente não sabe, mas nesse novo formato,
por causa da existência dos 16 avos, porque vai ter um jogo antes das oitavas para muitas seleções, então por causa dessa novidade, alguns grupos, algumas seleções, passando em terceiro, ainda avançarão. Ficando em terceiro, avançarão. Então tem essa parada que é nova, que a gente vai demorar um pouquinho para entender como é que funciona e tal, até a gente se acostumar, mas é importante saber que às vezes ficar em terceiro lugar te dá uma chance de chegar no mata-mata, então é importante ter isso em vista. Enfim, aqui teremos um baita jogaço. Esse é o grupo H. Depois, o que a gente tem? Outro jogaço, o grupo da França, o grupo I. Tá aqui, Kylian Mbappé, França, Senegal, que é uma boa geração senegalesa, que a gente acabou de ganhar deles e tal, com um bom jogo da seleção brasileira, mas assim, é uma seleçãozinha meio encardida, a gente ganhou e ganhou até jogando bem, todo mundo ficou empolgado, eu fiz vídeo aqui falando, pô, boa vitória, tá ligado? Era um jogo com cara de Copa do Mundo, é um jogo chatinho, então assim, em vários momentos eu falei, uma seleção meio fraca, aqui não é por aí não, por mais que a gente tenha ganhado deles, não é nada tranquilo não, enfim, França, Senegal, repescagem mundial, e essa repescagem aqui, meu Deus do céu, é uma repescagem de baixíssima qualidade. Quem vier dessa repescagem aqui provavelmente vem para tomar surra de Deus e o mundo. Vem para ser o saco de pancadas do grupo, tá ligado? E aí, para fechar, Noruega de Erling Haaland. E aí, se eu falei que a Arrascaeta e Yamal seria legal, né? França não, Espanha e Uruguai. Aqui a gente tem França e Noruega, Mbappé e Haaland. A primeira vez de Haaland jogando uma Copa do Mundo, ele que só faz gol, né? Gol é pouco importante no futebol, ele só faz gol. Enfim, vai ser bem legal, é um jogo bem interessante. A gente ficou ali correndo risco de ter a Noruega no grupo e não seria legal, porque, sinceramente, os caras estão jogando muito bem. E aí eu lembro vocês, se a Itália tá na repescagem, é por causa da Noruega, que foi melhor do que eles, tá ligado? Que inclusive ganhou os 2 jogos em cima da Itália, se eu não me engano. Enfim, continuando, esse foi o grupo I. No grupo J, o grupo da Argentina, eles deram sorte. Pra quem imaginou que talvez a Argentina pudesse, que às vezes tem aquele azar do campeão ir muito mal na Copa seguinte, muito pouco provável de acontecer. Por quê? Porque a Argentina caiu no grupo J, junto com ela, Argélia, Áustria e Jordânia. Assim, parabéns, a Argentina classificada em primeira. E aí, quem que pega o segundo lugar? Mano, sinceramente, não sei. Assim, eu chutaria que tá entre Áustria e Argélia, e é isso aí. Mas o ponto é que o grupo da Argentina é muito fraco. É muito fraco. É um grupo para a Argentina nadar de braçada, ganhar tranquilo e chegar pro mata-mata suave, tá ligado? O normal seria isso. É claro que, mais uma vez, nem sempre o normal, o provável acontece, mas o provável seria a Argentina com muita facilidade em primeiro lugar no grupo dela, e aí vamos ver quem pega a segunda posição. Esse é o grupo J aí para fechar. O grupo cai já, o próximo já é o Brasil, mas enfim, o grupo do Cristiano Ronaldo, que vai para sua última Copa, né? Cristiano? É a última, né? Eu acho. Assim, mas também não duvido. Enfim, Portugal do Cristiano Ronaldo, repescagem mundial com Jamaica e essas duas outras bandeiras aqui. Se você achou que eu fosse lembrar de cabeça quais países são esses, você esperou demais de mim. Mas enfim, 2 baita países aqui, tá ligado? Assim, eu sinceramente nem lembro essas bandeiras. E aí a gente tem aqui Uzbequistão, que vamos ser sinceros, se não tivesse escrito Uzbequistão aqui também, tinha grande chance de eu não lembrar, até porque, né, Uzbequistão me ajuda. E Colômbia. A gente vai ter um Cristiano Ronaldo e John Arias e, sei lá, Rames Rodrigues, tá ligado? O Uzbequistão, cara, é uma seleção bem fraquinha. Mas só pra não falar que não tem ninguém lá, você tem o zagueiro do Manchester City, o Kuzanov. E aí, beleza, é ele. Mesmo assim, é uma seleção para apanhar de todo mundo. O que seria o normal aqui? Seria Portugal em primeiro, Colômbia em segundo. Essa galera da repescagem é figurante, tá indo para tomar taca, tá ligado? E o Uzbequistão, o normal seria também tomar taca de todo mundo. Então passa Portugal, passa Colômbia, o normal Portugal em primeiro, Colômbia em segundo. Vamos ver se o normal vem para prática. Agora, Brasil, o nosso grupo, o que é que a gente tem? Ah não, na verdade tem um L ainda primeiro. Grupo L, Inglaterra, Croácia, não caímos no grupo da Croácia, corria risco, mas acabou que não. Gana e Panamá. Panamá, saco de pancada. Tá indo lá pra tomar goleada e falar que participou da Copa. É isso aí. Dando um pouquinho mais enjoado, Croácia e Inglaterra, legal. Vamos ver se a Inglaterra finalmente joga bola ou se fica sempre naquela promessa de não, porque a gente inventou o futebol e agora o futebol vai voltar pra casa. E assim, o futebol nunca que volta, tá ligado? Os caras não ganham nada faz anos. Enfim, a Inglaterra tem uma Copa em 1966, na época do Bob Charlton. Pouco
tempo, recente. O Pelé tem uma Copa mais recente do que a Inglaterra. Pra você ter uma ideia. Mas enfim, a Inglaterra no papel é um baita de um time, tem um elenco muito forte. O problema é que o papel nem sempre ganha jogo. Mas enfim, aqui eu arriscaria dizer que o normal seria a Inglaterra em primeiro e provavelmente a Croácia em segundo. Esse seria o comum. Será que a gente cruza o caminho da Croácia de novo? Vamos ver o que acontece. Agora sim, Brasil, o grupo C foi exatamente esse aqui. A gente, Marrocos... Nossa, Deus do céu. Haiti, saco de pancada, e a Escócia do McTominay. O Brasil deu sorte no sorteio da Copa? Eu acho que sorte não deu, não. Eu acho que dá pra dizer que pegando aqui Marrocos, Haiti e Escócia, não dá pra gente reclamar tanto. Então dá pra dizer que poderia ter sido pior. Poderia ter caído aqui uma Noruega. Seria mais enjoado, tá ligado? Mas assim, sorte também não dá pra cravar, porque o sorteio é feito com... tem que ter X quantidade de africano, X quantidade de europeu, E aí assim, o africano a gente pegou provavelmente o pior, que no sentido de o melhor, tá ligado? O pior pra gente enfrentar o que tem o melhor futebol. Então, assim, pegar Marrocos e o primeiro jogo do Brasil, detalhe, tá? A gente estreia na Copa jogando contra Marrocos. É um jogo difícil. A gente vai estrear, provavelmente, no que é o maior desafio, porque a Escócia também não é lá mil maravilhas, mas Marrocos é uma seleção que a gente viu na última Copa e que segue tendo um bom trabalho. Então, assim, corre o risco da gente começar mal na Copa, corre o risco de talvez, quem sabe, numa dessa, a gente até acabar tendo a tragédia de perder o jogo. Se serve de consolo, a Argentina, campeã da última Copa, começou perdendo a Copa, né? Perdendo o jogo, o primeiro da Copa, e terminou campeã. Então, quem sabe? Então, quer dizer que a gente deveria torcer para o Brasil perder? Não. Porque, sinceramente, Copa é tiro muito curto, são pouquíssimos jogos, e se você começa perdendo, a pressão psicológica é muito grande. Agora, se isso acontecer, se essa pressão vier à tona, porque a gente perdeu, o jogo seguinte é contra o Haiti. E aí, é jogo pra dar sacolada, né? É jogo pra meter 5-0 e todo mundo meter dancinha, a galera achar que o Hexa é realidade, e aí no jogo da Escócia empatar em 1-1 e todo mundo cair a ficha de novo, tá ligado? Pra fechar aqui, o Haiti é sacolada, o Haiti é normal. Outra curiosidade, tá? Assim como se a gente perder o primeiro jogo da Copa, a Argentina também perdeu, e a Espanha também perdeu, e aí foi campeã, todas as duas últimas Copas, que foi França e Argentina, a campeã, França e Argentina, estavam no grupo C. A gente agora é quem está no grupo C. Isso quer dizer que a gente vai ganhar alguma coisa? Não, mas se você gosta aí de uma superstição, seja bem-vindo. E para fechar, a Escócia do McTominay, que, cara, é a seleção europeia do nosso grupo, não é a mais fraca das europeias, mas também não é a mais forte. Se você pegar esse grupo aqui, é mais fraco ou mais forte do que os últimos grupos que o Brasil pegou nas últimas Copas? Eu até anotei, em 22 a gente pegou Camarões, Sérvia e Suíça, e aí em 18, até curioso, a gente troca Camarões por Costa Rica, e o que era Sérvia continua sendo Sérvia, e o que era Suíça continua sendo Suíça, a gente repetiu 2 times e tal. Assim, cara, Costa Rica, Sérvia e Suíça me parece mais fácil do que isso aqui. Pra ser bem sincero, apesar de que Sérvia e Suíça costumavam entregar jogos difíceis pra gente. 22, a gente foi bem contra a Sérvia, a gente foi bem contra a Suíça e a gente perdeu pra Camarões, a africana do grupo, mas perdeu porque tava no time reserva, o Brasil tava em clima de festa, vambora, deixa descansar e roda aí o elenco e tal, acabou que a gente perdeu. Enfim, não é um grupo muito fácil, mas também não é um grupo muito difícil. Existe algum grupo da morte pra você, na sua opinião? Existe algum? É esse aqui, é aquele ali? Comente aqui embaixo. Sinceramente, pode até ser que exista, mas eu acho que não tem nada muito óbvio, não. Normalmente, quando tem, todo mundo sabe, todo mundo, nossa, caiu 3 grandes ali no mesmo lugar, meio que pelo menos por enquanto não. Vamos ver como é que fica a questão da repescagem aí, quem é que vai passar. Enfim, gente, é isso aqui o nosso caminho na Copa do Mundo de 26. Começamos com Marrocos, ganhamos o jogo do Haiti, aí só falta não ganhar. Aí realmente pode voltar pra casa, nem precisa jogar o terceiro jogo não, tá ligado? E fechamos o grupo com a Escócia. Vamos ver o que acontece. Assim começa a Copa do Mundo de 2026. Eu sou o Josão. A gente vai estar aqui na Copa do ano que vem com uma baita cobertura, fazendo uma porrada de vídeo, muita live. Se inscreva aqui se você não é inscrito. Teremos toda uma cobertura de Copa aqui especial para vocês ano que vem. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!